Olá, tudo bem? Estamos aí na nossa segunda microaula de Sociologia e Filosofia da Educação. E hoje nós vamos deter um pouco mais sobre o pensamento do Emile Durkheim e sobre os fatos sociais. Então, vamos lá na nossa apresentação. O Emile Durkheim, né, ele traz, né, nós sabemos que ele e Auguste Comte foram os precursores, né, da sociologia, e o Emile Durkheim, então, ele tem ali como foco um estudo sobre os fatos sociais. E para eles, fatos sociais são coisas, são todas essas coisas que acontecem, que fazem parte da nossa sociedade, né? Então, que vai desde do nosso grupo familiar, nossa formação no núcleo familiar, até uma projeção desse processo grupal, organizacional, que pode se chamar Estado. Então, todos eles, né? Então, do pequeno núcleo familiar até uma grande estrutura, uma macroestrutura, nós poderíamos dizer, estão envolvidos o homem, né, e toda uma dinâmica social. E ele, então, discute, né, que a gente vai até aprofundar um pouquinho mais, sobre esses três fatos sociais que são muito importantes. Ele vai falar, primeiro, que os fatos sociais, eles têm essa externalidade. Eles não acontecem, os acontecimentos independem da minha vontade. Então, uma mudança de comportamento que nós vivenciamos através da pandemia foi resultado de quê? Não é? Não foi porque eu quis, mas o uso do álcool, o uso da máscara, né? O isolamento, foi uma externalidade. Não é? A natureza dos fatos sociais ela é coercitiva. Não é? Então, nós sabemos, né, até pegando como exemplo essa questão da pandemia, então, para entrar em alguns lugares, para viajar sem máscara, então, assim, era proibido, se você está no avião, você está fazendo uma viagem num coletivo, você era retirado, porque a natureza dos fatos sociais, ela tem essa coercitividade, né? Ela leva a uma penalidade, uma punição para quem faz uma transgressão do que é uma vivência coletiva, organização social mais ampla. E os fatos sociais não acontecem só para alguns, né? Então, não eram só para os brasileiros em que essas restrições, né, eram necessárias durante a pandemia, e não só para os cariocas, os mineiros, os paulistas, os capixabas, não é? Não só para a cidade A, B e C, ou para a família A, B e C. Eles, os fatos sociais, eles atingem de forma generalista. E aí a gente vai entender, né, que os fatos sociais, eles compreendem toda essa macro organização, né, social, que compreende a questão do campo, a questão do trabalho, a questão da indústria, a questão do processo de urbanização, a própria estrutura de um sistema político, o sistema de ensino, as mudanças de hábitos as mais variadas, né? E também o ordenamento jurídico, né? A organização do sistema jurídico através de leis, né? Bom, o fato social, então, para que ele serve? Serve para isso, normatizar a vida das pessoas em sociedade. Para que serve, então, um fato social na escola? Né? E a gente vai perceber que na escola você usa uniforme, na escola você pertence a uma determinada sala, na escola você tem um espaço físico determinado. Então, o fato social serve para normatizar essa vida em sociedade. É na escola que você permite vivenciar a socialização com os outros, todos ali, indiferente da, 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 do gênero, indiferente da questão étnica, indiferente da classe social, todos estudam naquela sala, né? Então, o fato social ele serve para a normatização da vida em sociedade. E, mais uma vez, eu volto sobre aqueles três conceitos básicos do CAI, que passa pela coercitividade, a generalidade e exterioridade. Então, é coercitividade porque as normas elas têm que serem colocadas de forma determinadas, firmes, elas não podem ter flexibilidade em relação a isso, porque são valores que estão em vigência.
né? E a transposição desses valores leva a um constrangimento, não é? Elas acontecem de forma ampla, né? De forma que atinge a toda a sociedade, ou qualquer grupo social, de modo independente da vontade, se a sociedade quer acabar por definir esse comportamento, né? Mas ela não, ela acontece para todos. E a exterioridade, porque ela sempre acontece acima da vontade própria. Não sou eu que vou determinar alguns comportamentos, né? Ou algumas éticas, ou alguns modelos, né? Eu estou no campo social, né? E os padrões exteriores, eles são fortes, né? Eles são organizados, né? Eles fazem parte aí da nossa vivência externalizada. Bom, continuando, a gente, então, nós vamos aqui passar para o nosso próximo slide. Fui aqui, né, fui abordado aqui indevidamente pelo celular, não é? Então, vamos lá. O próximo aspecto é a gente contextualizar esses exemplos, né? Então, por exemplo, a cordialidade é algo externo, é algo para todos, né? Então, ser cordial é uma regra social. O uso do uniforme é um exemplo da regra social. As línguas, não foi eu, né? Não fomos nós, não sou eu que criei uma língua. A própria moda, as regras etiquetas. Então, isso são exemplos macro, né, do que a gente vivencia aí como fato social. A gente foi desafiado, não é, no nosso exercício, a pensar um fato social em que um determinado grupo é envolvido e o impacto desse fato na sociedade. Esse foi o desafio, um exercício que tem para a gente fazer. Então, eu vou dar dois exemplos. Um primeiro exemplo aconteceu um tempo atrás, não é? Que foi o panelaço. O panelaço é sempre uma manifestação muito comum na América Latina e mais recente que ela tornou uma manifestação em nosso país. E vamos, em que momento o panelaço surge, né? Eu estou fazendo um corte temporal, mas vamos lá. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a presidente Dilma, naquele momento, fez um discurso direcionado às mulheres. O país vivenciava um momento ali de grandes conflitos econômicos, sociais, políticos, principalmente. Então, foi organizado um grande panelaço, não é? Naquele dia, durante a fala dela na televisão, né? Então, e na TV, né, ela pedia paciência, mas o que aconteceu foi um panelaço que se espalhou por todo o país. Aí veio logo depois o ministro, né, da Justiça, o Cardoso, dizendo: olha, isso não deve constranger, porque a manifestação ela é democrática, a manifestação ela é popular, né? Então a gente tem que reconhecer. Mas o que a gente percebeu logo depois que houve sim um constrangimento, porque no próximo discurso da presidente ele foi feito pelas mídias sociais, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, né? Então não foi feito mais pela televisão, que foi o discurso do Dia do Trabalhador. Então aqui hoje nós temos um fato, temos um grupo e temos a consequência dele. Um outro exemplo aconteceu durante o festival Lula-Palusa, né, que aconteceu em São Paulo. Houve ali uma grande manifestação da plateia contra o atual presidente, né? Então, foi o Fora Bolsonaro. Isso aconteceu e logo em seguida o partido, o PL, o partido do presidente, recorreu ao TSE proibindo qualquer manifestação, né, política que pudesse haver ali naquele evento privado, particular e de manifestação pública. O que é que aconteceu? Houve uma grande manifestação, todo mundo começou a demarcar no seu show, né, a sua palavra de ordem, o seu descontentamento contra a censura, e surgiu essa coisa que
viralizou na mídia, o cala a boca já morreu, quer dizer, sem essa de censurar a minha indignação, né? E o que aconteceu? Houve uma liminar, novamente, a liminar que proibia a manifestação, ela teve que ser revogada, né? Ela não se sustentava porque é inconstitucional, né? Você não poder expressar o seu sentimento, principalmente em um evento privado. Então, com esses dois exemplos, né, a gente tenta responder aqueles 3 pontos do desafio. Qual foi o fato, qual o grupo envolvido e o impacto desse fato na sociedade. Dessa forma, a gente tentou trazer hoje esse contexto dos fatos sociais, trazendo o Emile Durkheim como grande pensador e o grande sociólogo, né, que veio identificar a importância dos fatos sociais. Ok? Então, até a nossa próxima microaula. Foi rapidinho, mas essa aula é sempre um aperitivo para que a gente possa estudar ainda mais. Um grande abraço a todos.